Então, estamos aqui no Café Literário de 2022, com um debate sobre o primeiro romance do Lúcio Cardoso, Maleita, no dia 27 de abril de 2022. Tivemos uma primeira parte de apresentação do romance e agora vamos abrir para os debates. Quanto ao argumento do Luiz Felipe Ribeiro, de que o romance não é a obra-prima dele, eu achei interessante, em primeiro lugar, colocar obras não tão discutidas na bibliografia. Fica um ponto de discordância do que se fala sempre do autor, né? Que a crítica já esgotou bastante. Em segundo lugar, eu acho muito interessante ver a gênese de um autor, né? E é curioso que ele cai no segundo romance vertiginosamente. Eu acho que de Maleita para Salgueiro tem uma queda. E ele tem uma série de romances que também não são tão assim apelativos. Inácio, tá uma série de obras, inclusive de teatro e tal, em que ele mesmo se sentia muito frustrado. Eu fui reler o diário dele, é uma leitura muito pesada, né? Porque o Lúcio Cardoso era talvez um pouco deprimido, culpado, tem aquela visão toda de Deus, e ele está sempre se recriminando, nunca está contente com o que faz, ele não está contente com a mulher ao longe, não termina a filmagem, sempre descontente com a crítica de teatro e tal. Quer dizer, ele não foi uma pessoa feliz, a meu ver, né? E eu acho assim bom ver esse progresso da pessoa dentro da obra, achei bem interessante. Quanto à crítica de que ele é muito negativo ideologicamente, inclusive com os olhos atuais, depois da nossa Constituição de 1988, em que nós temos o crime de racismo e tal, nós estamos numa outra etapa, acredito, da sociedade. Eu tenho a impressão que há aí um certo conflito com a figura paterna, e ele quis mesmo mostrar o que era Pirapora, quando o pai dele praticamente, digamos, fundou europeamente Pirapora, chegou lá, tinha uns locais e tal, e ele deu toda a estrutura europeia do local, com casas construídas, com máquinas, com todo o desenvolvimento da época, né? O pai dele fez isso em 1899, por aí. E ele quis mesmo mostrar, talvez, uma certa grosseria paterna, uma brutalidade que é típica dos pioneiros, né? Você vê isso nos romances sobre pioneiros. É claro que o narrador poderia ser mais repressivo em relação ao personagem, mas aí é uma questão também da gente querer que o narrador tenha uma postura quase que didática, né? Ele quis mostrar, como ele é muito descritivo, como era a mentalidade da época, que era terrível. É por isso mesmo que a gente está tentando evoluir socialmente, né? Bom, eu abro a palavra para quem quiser falar. Alquimeno. Bom, eu quero retomar a questão da postura do narrador, porque, por princípio, eu gosto de separá-la da postura do autor, entidade civil. Eu não me escandalizaria com um narrador que tivesse toda essa carga de preconceito, porque haveria uma coerência entre as ações e a interioridade dessa personagem. Nada condenável. E se nós quiséssemos extrapolar, pensar que ela era a representação de um pensamento dominante, ótimo também. O meu questionamento é quanto à construção incoerente da própria personagem, porque creio que foi o Eduardo, foi o Luiz Felipe também que mencionou, não é? Se ele se escandaliza com a violência, por que ele a pratica com tamanha desenvoltura? Então, não há aquele choque que seria natural entre um estranho que se julga civilizado, que está levando o progresso, portanto, está sendo generoso com aquela população carente, e o comportamento que ele adota, compreende? Eu, de modo algum, quero pensar que tem havido, da parte do Lúcio Cardoso, um propósito, não é, de
estigmatizar essas populações. O problema é a construção ficcional que não me parece coerente. Para mim, isso decorre de um vício de origem que tem a ver com a técnica, porque, diferentemente do que ele vai fazer, por exemplo, mais à frente, muito mais à frente, que na Crônica da Casa Assassinada, com a pluralidade de pontos de vista que enriquece a percepção que o leitor vai ter de todos os conflitos íntimos e coletivos, aqui nós temos um embaralhamento nocivo. A maior parte do tempo, a narrativa é feita em primeira pessoa. Com isso, ele perde o retrato do grupo, do coletivo, porque ele não pode estar em todos os momentos, em todas as consciências. De vez em quando, ele parece esquecer isso e ousa, né, representar o que estaria sendo o pensamento de outras personagens. Mas isso em momentos muito raros. Nós já falamos, por exemplo, da Elisa. Não é apenas uma questão de a mulher não ter voz. Não tem importância alguma, porque ele não manifesta nenhuma preocupação com o destino da Elisa. Ora, vamos supor que ele, de fato, não a amasse, que para ele ela fosse apenas uma figura ancilar, um ajudante. Isso precisaria estar demonstrado. Mas o que há é uma elipse gritante, porque quando ela volta à cena, é apenas através de uma carta redigida, no pior dos termos, literariamente, porque não parece ser uma comunicação formal, nem uma carta íntima de algum parente, correto? Comunicando que ela morreu, que nos últimos tempos ela estava assim, estava assado, e também fica por isso mesmo. Então, são essas deficiências de construção que eu acho oportuno mencionar, e, nesse sentido, eu volto à questão da escolha do romance, eu acho que é um acerto nesses termos, porque os romances não têm que ser necessariamente as obras-primas para despertar o interesse. Veja quanta coisa que nós já dissemos do Lúcio Cardoso como um todo, quer dizer, como um autor, não é? Também da posição que ele ocupou do romance de 30, como representante de uma tendência, romance intimista, que tem próprio Gustavo Corsão e tantas outras pessoas, né? Essa vertente também católica, que é acentuadíssima, o narrador é um carola, né? Isso aí não tem a menor sombra de dúvida. Ele se escandaliza com tudo. Qualquer coisinha, para ele, já é pecado. Então, é nesses termos que eu acho que o romance falha. É nessa organização do material. Por isso, eu volto ao ponto de partida para fechar essa intervenção, dizendo que eu vejo aí um movimento de quem tinha muita coisa para dizer e não soube selecionar. Uhum. Então, pecou por excesso, e, ao pecar por excesso, deixou algumas carências, coisas que, necessariamente, nós gostaríamos de saber. A Elisa também era uma moça de cidade. Como ela efetivamente reagiu? O romance passa ao largo dessas questões todas, praticamente. Tá bom? Devolvo a palavra. As pessoas estão tímidas, ninguém quer debater. Não. Deixa eu debater, então, um pouquinho. Heloísa. Eu quero falar que eu concordo com o Alquimino. Eu acho que é exatamente isso. O primeiro romance, ele pôs para fora aquilo tudo, e é um pouco até o que acontece nas artes plásticas, que a pessoa coloca tudo no quadro, não sabe o momento de parar, então, às vezes, dá ênfase exagerada, voltando à questão do italiano, né? Dá ênfase exagerada a uma coisa que não teria, e outras coisas passam em branco, né? E eu acho que outra coisa que eu acho em relação a Elisa é muito... me parece muito o retrato do patriarca de antigamente, sabe? Se a gente lembrar os nossos avós, como é que eles agiam com as nossas avós, o casamento não era uma relação romântica, uma coisa que necessária, né? Tem que casar e tal. E aí ela vai para lá, mas ela não exatamente é importante. E na Peste tem exatamente a mesma coisa. A mulher dele vai embora e ele sabe depois que ela morreu. Quer dizer, não é só, naquele período, não é só esse autor que faz isso com a mulher, né? que
que escanteia a mulher. Agora, eu achei interessante também, uma outra coisa que eu queria falar, que vocês mencionaram muito a questão da religião. Eu li a Crônica da Casa Assassinada há muitos anos, não reli agora, não me lembro muito do livro, mas eu achei que vocês estão falando muito da religião pela leitura de outros livros dele, porque eu também achei a religião muito incidental nesse livro. Eu não achei que o narrador fosse religioso. Ele vai usar o padre como um instrumento para domar aquelas pessoas que ele achava bárbaras, ignatas, incultas, e não que ele fosse religioso. Eu acho que aí é usada a religião nos termos que o Sérgio Barros de Holanda diz, que o brasileiro não é realmente religioso. Eu não senti isso. Eu senti também que o que o povo local fazia, ele não encarava como atos religiosos. Eu não senti, lendo só este livro, essa força tão grande da religião. Eu não sei o que vocês acham a respeito. É isso. Quando você lê o diário, é uma coisa impressionante. Ele era um torturado, né? Porque ele queria... Ele até tem uma frase que eu tinha separado, mas acabei que o livro não está aqui, em que o padre G diz para ele: você nunca vai conseguir se realizar porque você é um asceta frustrado. Na verdade, a tua vocação era ser padre, era ser uma pessoa de um monastério. Então, o Lúcio tem aquele conflito de que a igreja não aceitava o homossexualismo. Então, esse conflito polula nas páginas do diário, né? Mas, nesse livro, como a representação não é primeira do singular de um outro personagem, que é o fundador de Pirapora, não Sim. É o Lúcio, né? Então, você vê que a igreja não foi uma preocupação nesse momento. A preocupação dele era econômica. Como é que eu vou trazer as máquinas? Como é que eu vou fazer as cidades e tal? Então, ele era uma pessoa materialista. Ele queria fundar Pirapora porque ele tinha um emprego naquela companhia das gaiolas que desciam São Francisco. É tudo muito rude, né? Luiz Felipe, você quer falar? Você fez assim, Luiz Felipe? Você fez assim. Só para colocar alguns pontos mais, né? Eu peço desculpa por ter criticado sua escolha, porque eu não faria esse tipo de escolha, porque eu acho que há uma responsabilidade do narrador. Um narrador que legitima a violência, legitima o racismo, quer dizer, não constitui um elemento daquilo que eu chamo a vocação da literatura, que é a vocação de buscar o humano, de buscar o civilizatório. É um livro que simplesmente caberia, como a Globo de hoje, estar na violência um mero espetáculo televisivo. Né? Então, essa é a minha posição dos Cardoso. Foi tão corajoso, tão humano, tão profundo em outras coisas. Claro que a crônica vem 25 anos depois de Maleita, de publicação. O tempo de escrita a gente não sabe. Então, colocar esse dado, quer dizer, por que a gente lê, para que a gente lê. Quer dizer, para mim, a literatura está ligada, talvez na questão pessoal, profissional, está ligada, quer dizer, à educação no que ela tem de mais profundo. Quer dizer, as pessoas se educam pela literatura. Então, eu acho simplesmente que Maleita, lamentavelmente, por todos esses equívocos que o Alckmin também aponta, sabe, é um livro que não realiza nenhum dos projetos. Fica uma leitura perdida, ou seja, é um exercício de aprendiz, quando ele começa a aprender a escrever, algumas frases bem feitas e tal, mas não passa disso. Agora, respeito todas as opiniões, evidentemente, cada um tem direito de gostar de um tipo de coisa. Eu gosto de um tipo de literatura como aquilo que me permite me educar ainda hoje. E eu não vejo aí... compare
a pujança da negritude na Grande Rio, que venceu o Carnaval, com a visão do narrador realmente em Maleita. Fica muito claro, quer dizer, qual é o olhar que está dirigindo a narrativa. Quer dizer, para onde o narrador está tentando conduzir o seu leitor na produção de sentido. Então, apenas colocar isso uma discordância. Todos nós temos o direito de discordar. Não? Bom, eu acho que é interessante a gente pegar uma leitura que não está bem de acordo com o que a gente acha e poder destacar esses aspectos. Se a gente silenciar sobre o livro, a gente não vai poder criticar esses aspectos, né? Faria uma espécie de censura prévia, porque o livro não é didaticamente correto. Eu dou o exemplo do Jorge Amado. Cacau, Suor, são livros politicamente corretos. E, no entanto, não me agradam como obra literária. Eu fui reler, é um livro jornalístico, mas, do ponto de vista estilístico, não me agrada. Mas ele é totalmente correto politicamente. Então, a gente não pode previamente determinar que alguma coisa não vale a pena ler. De repente, vale sim. Não estou querendo que vocês leiam Mein Kampf, do Hitler, mas quem lê e consegue dali tirar um proveito é sempre útil. O que eu não acho bom é a gente previamente dizer que não deve ler aquilo que não está de acordo com a nossa mentalidade hoje, que é outra coisa, né? São, digamos, 100 anos depois, se você está pensando em fim do século XIX. Eduardo. Eu acho que uma das maiores mazelas do livro é exatamente o não distanciamento que que está ali presente entre o narrador e o próprio autor, né? Quer dizer, não houve um distanciamento. Então, inclusive, o ponto de vista muito confuso, como o Pedro chamou a atenção. Há momentos em que ele parece tentar mergulhar no interior dos personagens, inclusive na cabeça de alguns personagens, mas, com o ponto de vista em primeira pessoa dele, ele não dá conta disso. Então, o que acontece? Fica uma situação um pouco estranha ali nesses casos, né? Agora, por outro lado, a escolha do livro acho que trouxe algumas coisas interessantes. E, dentre essas, eu diria o fato de que esse livro antecipa algumas coisas que ele vai desenvolver ao longo da obra depois e que vão reaparecer sob outra roupagem na Crônica da Casa Assassinada, que é realmente, sem dúvida, a obra-prima dele, né? 25 anos depois. Por exemplo, toda essa tentativa de introspecção, esse mergulho nas figuras dos personagens e as indagações que eles vão levantar, né? E isso se deve, em grande parte, também a essa diversidade do ponto de vista que ele vai estabelecer depois. E que, evidentemente, não aparece nesse primeiro romance ainda. É um romance de estreia nesse sentido. Nesse Salgueiro, você vê o pior do Maleita, que ele tinha 3 romances na gaveta, e ele conhece o Schmidt através do tio. Então, o editor Schmidt pede um romance. Não deve ter gostado da poesia que ele mostrou, pede um romance. Ele tinha 3. Esse é o segundo. Então, esse tem os piores defeitos de Maleita, que são a descrição exagerada, falta de sintonia com os personagens e toda uma visão, digamos, naturalista, né? Que nós hoje realmente não estamos muito afinados, mas que foi uma escola válida quando o autor conseguiu traduzir o seu momento, né? Porque também no naturalismo tem uma série de opiniões chamando as pessoas de bestiais, sobre a negritude, falam... A Luísa Azevedo também um livro aberto de preconceitos. Se a gente for pensar assim, a gente vai ter uma visão até moralista da literatura. O autor deve reproduzir o que ele vê à sua volta, né? Não pode ficar só embelezando o que ele vê. E eu acho que em Maleita ele mostra realmente que ele é um autor intimista, psicológico. Essa é a melhor faceta do livro que ele vai perder em Maleita e depois ele vai, ao longo da vida, recuperando.
sempre com esse tom de religiosidade, que é uma grande dor para ele, uma grande melancolia. Isso afasta um pouco o leitor, né? Porque a pessoa que está sempre na obra se queixando e fazendo uma coisa melancólica e tal, acaba que a gente fica um pouco com dificuldade, né? de ler, que é o caso do Diário. A gente lê, porque ele tem imagens belíssimas. As imagens dele, os símiles, as comparações são belíssimas. Um grande problema que já foi mencionado aqui também é a naturalização da violência, né? Que realmente é bastante complicado, inclusive pela contradição em que o próprio protagonista incide. A sociedade é violenta. A construção do romance deixou a desejar. Eu acho que... Esse para mim... Desculpa. Então, fala, Luiz, pode falar. Não, eu ia dizer que eu acho que ele revê um pouquinho sim, a questão da violência, porque ele vê o tronco e ele diz: mal sabia eu o que ia acontecer no futuro. Né? Porque ele vê o tronco no começo, ele vai usar o tronco, ele vê atos de violência, ele acaba usando atos de violência. Mas ele usa um pouco de premonição para dizer: mal sabia eu como é que seria o futuro. Eu acho que um personagem que é mal resolvido, acho que o Alckmin tocou nisso, é aquele Randolfo, aquele que é o rival dele. No final, principalmente, o que aconteceu direito com aquele personagem? A gente não sabe. Então, ele vira aliado do político que ganha, porque é a história de um fracassado. Ele fracassou e entregou o poder para o tal do deputado lá, com apoio do opositor. E aí ele sai fugido com uma leita. É o romance do fracasso. Sim, mas ele não, mas o Ranulfo não aparece ele, entende? Você espera talvez um face-off igual o final de um faroeste, de um filme de cowboy, e não existe. O Ranulfo passa, né, o poder dele para outro e não aparece. Você fica esperando naquela noite que ele está se preparando para fugir, ele vai aparecer, ele não aparece, eu achei. Alckmin estava escrito. Eu queria ressaltar essa questão do tom memorialístico adotado, porque o narrador, a todo momento, não é, ele deixa claro que ele está evocando fatos acontecidos, não se sabe exatamente há quanto tempo, mas, de qualquer maneira, não é o presente da enunciação. Começa com agosto de 1893, a ação parece que vai até 1899, por aí assim, não tem muita certeza, mas o certo é que o tom é memorialístico. Ora, o tom do memorialista, normalmente, é de se debruçar sobre o passado, não é? E fazer uma avaliação, não é, da sua trajetória, ainda que essa avaliação seja tisnada pela boa vontade consigo mesmo, mas esse memorialista já não é mais aquela figura que ele foi quando aconteceram os fatos que ele narra. Então, a questão da violência teria dado tempo de sobra para o narrador ter mudado até de postura ou ter dado ao tema da violência um outro tratamento. Eu não estou querendo cobrar do narrador, né, que seja tão contrário à violência quanto a nossa concepção, principalmente de hoje, não é, pacifista, antiviolenta. O que eu estou querendo encontrar é a coerência, e eu não acho, por todos esses motivos. Não é? Se ele está tão imbuído da crença de que ele é o progresso, que aquela população é primitiva, é selvagem, e que, portanto, ele está fazendo bem, não é? Ele teria que se opor não apenas aos costumes, onde ele não vê nada de belo, ele não entende o ludismo dos batuques, das danças, quanto ao costume dos pescadores de ficarem nus. Ora, isso aí ele poderia ver também como uma prova de inocência. As pessoas andam nuas naturalmente, andavam nuas, homens e mulheres, naturalmente, sem esse olhar. Quando a gente fala quando eu falei da Carolice, não é que ele tenha ido para Pirapora
com o intuito missionário, em termos religiosos, mas sempre que ele se depara com costumes que parecem ofender, não é, as suas concepções religiosas, ele manifesta essa estranheza, mais do que estranheza, essa condenação. Ele condena tudo aquilo que escapa daquele senso moralista que ele tem. Então, para uma pessoa que tinha esse perfil, o comportamento dele não é condizente, especialmente na questão da violência. Ele adota o Trump realmente com uma absoluta naturalidade, não é? E depois também, não é? Ele tenta, de todas as maneiras, impor a vontade dele, que, na verdade, não é a vontade dele, porque é a vontade dos poderosos, é a vontade da companhia. Qual é a função dele? É construir uma espécie de porto, não é? Uns armazéns que permitam a melhor circulação de mercadorias. Ora, não há, da parte dele, nenhum conflito em saber se aquilo realmente representava benefício para a população local. Quer dizer, a população local absolutamente não tem importância alguma para isso. Mas eu queria ver tudo isso colocado de uma maneira mais nítida, sem a perda de tempo, com coisas perfeitamente dispensáveis, como o teatro de marionetes do estimado de Giuseppe Luigi, entendeu? É nesse sentido, não tem nada a ver com o moralismo, com o querer que alguém dos anos 30, que está falando de uma ação passada no final dos anos 90 do século XIX, coincida com o nosso pensamento de hoje. Não, porque senão eu não vou ler. Você mencionou o Curtiço, o naturalismo, senão eu não vou ler nada do século XIX e muito menos vou ler as coisas mais antigas ainda. Não, a gente faz esse jogo, entende o que é uma mentalidade, se não dominante, mas pelo menos importante, que norteou a postura daquele narrador, mas também, ao mesmo tempo, a gente coloca isso em situação, a gente projeta para um tempo que é o de todos os tempos. Só, em princípio, é saber dialogar tanto com o passado quanto com o futuro. Eu queria dizer que é um garimpo interessante pegarmos obras que estão fora do cânone, não é? Da próxima vez será Pagu, Patrícia Galvão, muito criticada por muitos, muito estudada por outros, considerada como documento de época, por outros não tão literária assim. Então, é bom a gente sair um pouquinho do esquadro, né? Quando tiver de ver alguém do cânone, muito bem. Mas quando a gente pode ver alguém fora do esquadro, nós até temos uma animada discussão, como foi agora. Então, eu agradeço a todos e convido para a nossa próxima reunião.